Bom, vocês lembram que no Drive, que sempre mandam para vocês, tem lá escrito sobre o Opet Inspira, Opet Inspira, Opet Inspira, né? Acho que vocês já viram, né? Hoje eu vou usar com vocês esse Opet Inspira, porque ele vai ser uma introdução, né, sobre... Ops, peraí, deixa eu compartilhar, eu aceito. Vai ser uma... Vocês conseguem ver a página do Opet Inspira? Sim. Sim. Então, eu vou Sim, aqui Bro. direto assim na página, né, para vocês estarem vendo. Então, tá vendo que eu abri o livro que vocês têm. O livro físico vocês podem encontrar aqui também no livro digital, tá? Então, aqui eu posso pôr, posso mudar manualmente, né, nas minhas páginas. Tá vendo? Ó? Tudo que vocês têm, que eu expliquei para vocês, que tem na apostila de vocês, né, tem aqui também, tá? Tem os exercícios, tem tudo. Né? E como é só a introdução que eu vou dar hoje, é uma aula bem curta, né? Então eu resolvi usar aqui na apostila virtual para vocês poderem localizar na apostila de vocês também. Tá? Então a gente vai trabalhar com a genética, tá? Mas somente a introdução sobre as leis de Mendel, não a aplicação, ok? Bom, quem foi Mendel? Né? Mendel foi um monge, né, chamado Gregor Mendel, que ficou intrigado com as pesquisas feitas por Darwin, né, sobre a semelhança entre os seres, né, sobre a questão da aparência deles, né, e começou a se questionar de onde vinha essa hereditariedade. Tá? Então, ter-se o conceito, né, primeiro, de que hereditário é tudo aquilo que é herdado, né, dos pais, né, ou herdado do seu descendente, né, ele começou a se questionar por que haviam seres que traziam algumas características e outras. Né? Então, ele começou a observar, né, que as ervilhas elas eram de pequeno porte, então eram pequenas, dava para ele manusear, né? Percebeu também que o tempo de reprodução dela era bem curto, então ele conseguia observar essas diferenças, né, rapidamente, né? E ele escolheu, né, características, ele pegou determinadas características e começou a observar. Entre elas, né, a textura da semente, né, se era lisa ou se era enrugada, a cor da semente, que muitas eram amarelas, outras eram verdes, né, que a vagem, né, ela podia ser gordinha, então você não via sementes dentro, ou ela era murcha, e aí via. E que também tinham vagens que eram verdes e vagens que eram amarelas. Né? Da onde estava vindo isso? Tá? A isso ele chamou, né, de fatores, né, esse da onde vem. Então, essas plantas têm fatores que levam, né, a essas características, tá? E ele começou a fazer o cruzamento, né, dessas plantas, dessas folhas de ervilha, tá? Como que ele fez? Primeiro, ele fez denominações. A primeira muda, né, a primeira geração que ele cruzou, ele chamou de geração P. P de parental, de pais. E
as gerações de filhos, ele chamou F. Então, a primeira geração de filhos, F1. A segunda geração de filhos, isto é, os filhos dos filhos, F2. Tá? A terceira geração de filhos, isto é, os filhos dos filhos dos filhos, F3. E assim sucessivamente. Tá? Então, ele pegou duas plantas, tá? Que ele chamou de puras e cruzou a semente dessas duas plantas. E aí ele teve a geração F1, né? Tendo a geração F1, ele fez um retrocruzamento, isto é, ele cruzou os próprios F1, né? Então, os próprios descendentes, os primeiros descendentes dessa planta. E aí ele teve uma geração chamada de F2, né? Nesse cruzamento F2, né, ele percebeu que o número de sementes lisas, né, era ainda superior ao de sementes rugosas, numa proporção de 3:1. Então, a cada 3 sementes lisas, nascia uma semente rugosa. Tá? E ele continuou fazendo essas experiências e analisando essas características. Tá? Então, ele fez isso várias vezes, para semente, para flores, para a posição da flor, a cor, para a vagem. Então, para cada característica, ele fez isso várias vezes. E aí, ele percebeu o quê? Que quando ele cruzou uma semente pura, lisa, com uma semente pura, rugosa, tá? Então, como assim pura? De plantas que só davam semente lisa e de plantas que só davam semente rugosa, tá? 100% desses primeiros filhotes nasceram todas de semente lisa. Porém, né, quando ele cruzou de novo, né, nasceram o quê? Sementes lisas e sementes rugosas, tá? Então, o que ele conseguiu perceber? Né, que essa semente sozinha era pura, porque quando ela cruzada com outra da mesma planta, só nasciam semente lisa, tá? A rugosa, quando cruzada com outra da mesma planta, só nasciam sementes enrugadinhas. Quando ele juntou as duas, nasceram todas lisas. Porém, quando ele pegou duas dessa geração e cruzou, nasceram lisas e rugosas. E aí ele chamou de híbrido. Tá? Então, o puro seria aquele que carregaria apenas um fator, né, uma característica. E o híbrido, aquele que carrega as duas características. Carrega a característica do liso e carrega a característica do rugoso. Porém, né, aí ele tinha que determinar isso. Como que ele ia definir isso? Né? Bom, então, o gene, né, que na época ele chamou de fator, né, para liso é mais forte do que o fator para rugoso, ou melhor, o gene para rugoso. Então, esse fator mais forte ele chamou de dominante. É o que a gente chama hoje de gene dominante. E aquele mais fraco, ele chamou de recessivo. Tá? O gene dominante nem sempre é aquele que vai apresentar em maior quantidade, tá? Mas o gene dominante é aquele que impõe a sua expressão gênica, né, a sua característica sobre o outro. Então, é aquele que domina, que é mais forte. Tá? Então, trazendo isso para os nossos dias de hoje, ok? Se você tem o cruzamento entre uma pessoa de olhos claros com uma de olhos escuros, tá? A probabilidade de nascer uma criança de olho escuro, ela é maior do que a de nascer de olho claro. Tá? E
Se a, a pessoa que tem o olho escuro for pura, o seu filho nunca vai nascer de olho claro. Tá? Para que o filho nasça também de olho claro, além, né, da pessoa de olho claro, ter, né, ser casada com uma outra de olho claro, a que tiver olho escuro tem que ser híbrida. Isto é, ela tem que carregar o gene recessivo para olho claro e o outro dominante. Porque aí, esse gene recessivo para olho claro vai se combinar com o gene da pessoa de olho claro, dando origem a outra de olho claro. Mas ainda tem a chance de 3 para 1, né, de vir o gene com dominante. E aí não vai nascer de olho claro. Agora, se ela for pura, ela vai ter 2 genes dominantes. Se os dois são dominantes, né, do escuro, né, se os dois são dominantes, jamais o claro vai conseguir se manifestar, porque ele vai se impor sobre o claro. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Sim. Ah, oi. Sim, Pro, dá para entender. Eu Entendeu? consegui entender. Tá. Então, aqui, ó, tá? No caso das sementes dele, ó, esse aqui é puro, só que é um puro dominante. Esse aqui é puro, só que é um puro recessivo, tá? Todo gene dominante a gente representa por uma letra maiúscula. E todo gene recessivo por uma letra minúscula. Tá? Então, qual tipo de gameta esse daqui vai proporcionar? Somente o Rzão. Tá? Que tipo de gameta um puro recessivo vai produzir? Somente o Rzinho. Tá? Quando eu cruzo esses 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, eu vou ter a mistura deles. Tá? Então, olha só, o que o pai aqui tem? Rzão ou Rzão, né? O que a mãe tem? Rzinho ou Rzinho. Então, só pode mandar Rzão, o pai só pode mandar o Rzinho para a mãe, tá? Formando um indivíduo híbrido, um gene dominante e um gene recessivo. Tá? Se a gente imaginar que ao invés de ser a ervilha aqui fosse olhos, eu teria aqui um homem de olhos escuros, aqui uma mulher de olhos claros. O homem mandou o gene de olho escuro, a mulher mandou o gene de olho claro. Esse filho vai nascer com um gene de olho escuro e um gene de olho claro. Tá? Porém, quem é mais forte? O olho escuro ou o olho claro? Gente, qual dos dois é mais forte? Me respondam, por favor. Pro. O escuro. Então, essa criança aqui, o pai tem olho escuro, a mãe tem olho claro, essa criança vai ter olho. Que cor? Escuro ou Puro. claro? Escuro. Ok? Muito bem. Dentro dessa proporcionalidade, tá? A cada vez que a gente faz um cruzamento, né? Você vai ter, se o pai tem 2 genes, 2 possibilidades. Se a mãe tem 2 genes, 2 possibilidades. Certo? Então, no total, 4 possibilidades de cruzamento. Tá? Esse total representa 100% das possibilidades.
Se o total representa 100% das possibilidades, isto é, as 4 possibilidades são 100%, cada uma das possibilidades representam 25% ou 1/4. Ok? Tá? Então, aqui eu tenho o quê? 25% de indivíduos Rzão, Rzão. Aqui, 25 Rzão, Rzinho, mais 25 Rzão, Rzinho, portanto, 50% será Rzão, Rzinho. E 25% Rzinho, Rzinho. Tá? No total aqui, tá? Com gene dominante, 3. Com gene recessivo, 1. Portanto, 3/1. Ou 75% tem gene dominante e 25% tem gene recessivo. Ok? Até aí tudo bem? Com base nessas experiências, Mendel formulou 2 leis. A primeira lei dele diz o seguinte: cada caráter é condicionado por 2 fatores que se segregam na formação dos gametas. Tá? 2 fatores que se separam na formação do gameta. Vem um do pai e um da mãe. Tá? Indo apenas um fator para cada gameta, que são puros para cada fator. Então, quando ele se separa e forma o gameta, para esse gameta ele é puro. Né? E aí ele foi mais além, na sua segunda lei. Ele disse que quando em um cruzamento estão envolvidos 2 ou mais caracteres, então você tem 2 ou mais características, tá? Os fatores que os determinam se distribuem de modo independente uns dos outros. Então, nesse caso aqui, é só se a semente era lisa ou rugosa. Eu usei como exemplo a cor do olho. Se eu tivesse que analisar também a cor da semente, ao invés só da estrutura dela, eu teria outros fatores que agiriam da mesma forma que esse, independentemente. Então, por exemplo, trazendo para a gente aqui, para a nossa realidade, não é todo mundo que tem olho azul que vai ter cabelo loiro. Não é todo mundo de olho preto que tem o cabelo crespo. Eles são fatores independentes. A pessoa pode ter o olho azul e ter cabelo liso, crespo, enrolado, pode ser preto, ruivo, branco. Tá? Depende, são fatores isolados. Eles agem independentemente. Tá? E é isso que diz a segunda lei de Mendel. Até aí, tudo bem? Sim? Bom, vamos continuar. Outros conceitos, além de dominante e recessivo. Tá? Isso que nós olhamos aqui, ó, essas letrinhas, tá? Que representam os genes, nós chamamos de genótipo. Tá? Então, o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Agora, o que esse gene determina, isto é, a característica que ele determina, é o que nós chamamos de fenótipo. Então, aqui, né, Rzão é o genótipo. Semente lisa é o fenótipo. Ok? Tudo bem? Esses genes, tá? Eles formam pares, tá? E vão estar no mesmo cromossomo, né? Em dois, um do lado do outro. Esses pares de cromossomos iguais são chamados de cromossomos homólogos. E em cada banda do cromossomo, no mesmo lugar,
isto é, no mesmo endereço, no mesmo locus, você tem o mesmo tipo de gene. Então, jamais no par de cromossomos, né, eu vou ter um gene para olho e um para o tamanho de boca. Não, eu vou ter naquele par de cromossomos, isto é, nos cromossomos homólogos, né, no mesmo lugar, o mesmo tipo de gene. Então, eu vou ter o gene para o olho em um cromossomo, e no seu par, no mesmo lugar, eu também vou ter o gene para o olho. Isso se chama genes alelos. Tá? Então, muitas vezes, né, você vai ouvir esses conceitos, né, de gene alelo, são aqueles que ocupam o mesmo locus, o mesmo lugar, nos cromossomos homólogos, isto é, nos cromossomos que formam pares. Ok? Quando, né, voltando aqui um pouquinho, quando um indivíduo tem dois genes iguais, seja ele dominante ou recessivo, ele é chamado de homozigoto. Então, nesse caso, essa planta é homozigota para semente lisa, ou homozigota dominante. Nesse caso, a planta é homozigota para semente rugosa, ou homozigota recessiva. No caso do filhote aqui, né, você vai ter um gene dominante e um recessivo. Eles são diferentes. Então, ela é uma plantinha, né, um filhote heterozigoto, um indivíduo heterozigoto. Ok? Até aí, tudo bem? Alguma perguntinha? Não? Nenhuma, Pro. Pode fazer. Nenhuma, Pro. Não tenho Ah, nenhuma pergunta. nenhuma. Entendi, eu tenho uma. Ótimo. Tá? Com todos esses anos de estudo, né, mais de um século, né, ou quase isso, hoje em dia se consegue fazer, né, através da análise desses genes, os famosos testes de paternidade. E que também dá para se fazer isso com medicina forense, né, que é aquela que analisa casos de estupro, de assassinato, onde você tem suspeitos, né, e pode analisar o DNA, porque esses genes vão estar no DNA das pessoas. Como que é feito esse teste? Tá? O DNA, ele tem uma proteína, né, que quando sofre a hidrólise, isto é, a quebra pela água, dissocia no íon H+, tá? E se torna um ácido, né? E o H+, ele reage com a eletricidade. Então, essa placa se chama placa de eletroforese. Então, você coloca o DNA nessa solução aquosa, né? E em cânulas, né? Então, uma para o pai, uma para a criança, nesse caso, uma para os suspeitos a pais, tá? E acrescenta corante para poder enxergar, né? E aí, quando sobe a corrente elétrica, ela vai separando esses hidrogênios e formando o que a gente chama de banda, tá? Fica parecido com um código de barras, tá vendo? Né? E aí, é pela análise dessas bandas que a gente vai saber, vai analisar, né, quem é o pai da criança, né? E são feitos com em torno de análise de 15 a 16, por aí, né, 17 fatores. Dá para se ter certeza, né, de que
as bandas batem, tá? Muito bem. Então, você fez a corrida da criança, né? Corrida por eletroforese das bandas da criança, né? Essas bandas da criança vão ter que bater ou com a da mãe ou com a do pai, tá? Então, a primeira coisa que se faz é analisar quais bandas batem com a da mãe, né? Então, essa primeira, tá vendo que bate com a da mãe, tá na mesma posição, tá? Então, é um gene que ele herdou da mãe. A segunda, não. A terceira bate com a da mãe. A quarta, não. Tá? A quinta bate com a da mãe. A sexta bate com a da mãe. E a última, não. Tá? Feito isso, você tem certeza que essa criança é filho dessa mãe. Agora a gente tem que descobrir qual é o pai, né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquela primeira banda que não bateu com a mãe e vai procurar nas dos suspeitos aonde bate, tá? Então nesse caso bate aqui com a do homem B, tá? Aí você vai para a próxima que não bateu com a mãe. Bate com o homem A? Não. Mas bate com o homem B de novo, tá? Aí aqui bate com a mãe, bate com a mãe. Vamos para a última. Bate com o homem A? De novo, não. Mas bate com o homem B de novo. Então a gente vê que todas as bandas que não bateram com a mãe, bateram com o homem B. Então, você tem aqui que o pai dessa criança é o homem B. Difícil isso? Muito fácil. Muito fácil, né? É fácil ver aqui também? Eu já fiz essa atividade, Pro. É? Fez? Já Então, fiz. né? Então é bem simples, né? Você tem que ter um pouquinho de paciência, se precisar, põe uma reguinha, tá? Mas é assim que é feito, né? E é claro que para testes e demonstrativos, assim, se usa essa maneira aqui, né? Mas quando a gente recebe em laboratório, é assim que a gente recebe para análise, tá? Então você tem que estar observando muito bem. E por que que tem tantos fatores para se ter essa certeza de que é, né? Justamente por causa, né, que muitas vezes confunde. Você fala, nossa, mas aqui, olha, é tão pertinho, será que é dos dois? É dos três? Sabe quando fica assim? Né? Então você tem a possibilidade de estar descartando algumas bandas que estão confusas e buscar outras, tá? Então essa é a razão. Mas, gente, é fatal, tá? É um teste onde você tem a probabilidade de 99,9%, tá? De acerto, de certeza, né? Tanto para descobrir o pai, quanto para descobrir um suposto estuprador ou assassino, quando você tem dúvida de ambos, né? É um teste perfeito para isso. Alguma pergunta? Nenhuma. Nenhuma? Então, né, só vou aproveitar aqui, né, que já que vocês estão conseguindo ver, e vou voltar aqui um pouquinho, tá? Ó, esse é o site, eu entrei como professor, mas vocês podem entrar como aluno, que vocês vão ter as mesmas coisas, tá? Eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Eu vou aqui para a página inicial, para vocês verem isso daqui, que eu achei bem legal e eu acho que para vocês é muito legal, tá? Tem vídeos, tem apresentações de PowerPoint, tá? Mas aqui que eu queria mostrar a vocês, não é nem da minha área, tá? Mas tem simuladores, tá? Então, olha, você vem aqui, ó, ensino médio, tá vendo? Ó, terceiro ano, tá? Não precisa fazer mais nada. Olha aqui, química, física, tá vendo? E, ó, lei de Ohm, que é o que vocês estão aprendendo, né, em física. Resistência de fio, tá? Ó, lei de Faraday, capacitores, né? Circuito elétrico, gente, é tudo a ver com vocês, terceiro ano,
tá? Então, é bem legal, eu acho que vale a pena vocês darem uma explorada aqui, né, no Pet Inspira, que é esse material virtual, né, da editora das apostilas de vocês, né? Então, eu acho bem legal. Tá? Aí vocês dão uma olhada. Tem até aqui, acho que aqui no Britânica Escola, se eu não me engano, ó, tem jogos, tá vendo? Tem videoteca, tem biografias para vocês pesquisarem. Não é uma coisa que vocês podem usar só agora, mas depois também. Tem muita coisa boa aqui, né? Que dá para vocês aproveitarem bastante. Ok? Posso interromper aqui a apresentação? Ok, Pro. Ok. Eita, só ficou você? Cadê o resto? Só, só Ai, sou meu eu. Deus. Nossa, né? Porque eu não vejo vocês saírem quando eu tô com a tela cheia em outro lugar, né? Caramba, Sim. gente. Bom, exercício da apostila, né? É, da apostila não, do Google Classroom. Eu vou postar também depois a gravação dessa aula, tá? E para a semana que vem, bem mais tempo, eu vou passar para vocês já no final de semana, no sábado cedo, vou postar no grupo o link do YouTube que eu consegui divertidamente, tá? Então vocês vão ter que assistir o filme, depois assistir um videozinho, que eu acho que tem uns 5 minutos, só que é um comentário psicológico, né, neurológico, desculpa, desse filme, e depois fazer uns exercícios, tá bom? Então, se Ok. tiver e quiser ir assistindo, tudo bem, né? Se tiver alguma dúvida, me procura, né? Já sabe que pode procurar, pode perguntar, tá? E, de qualquer maneira, semana que vem estamos aí e nos vemos novamente, né? Sim. Ô, Pro, Professora?